quero refletir com você nesse salmo, e eu quero colocar como um título aqui, sabedoria para viver. Quanto é importante sermos sábios para vivermos a vida que o Senhor nos propõe. Tem uma canção famosa cantada pelo grupo Titãs, e há muitos anos composta por Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Vocês já devem ter ouvido, que diz: é preciso saber viver. Né? É uma letra, uma poesia, tem uma reflexão muito, muito importante. O quanto é necessário a gente saber viver. O filósofo Sócrates já dizia que uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Então a gente precisa refletir, pensar, ver o que faz sentido para a vida. Viver como um animal irracional, viver como um robô, é algo indigno a todo ser humano. Viver desse modo, na verdade, não é viver. Viver desse modo é um desperdício, é desperdiçar a vida. Porque a vida daqueles que foram criados por um Deus que é sábio, essa vida clama por um propósito, por um sentido. Então, é muito importante entendermos que a nossa vida não é fruto do acaso, que nós não estamos aqui nesse mundo sem razão. Infelizmente, muitas pessoas não se atenta para isso. Mas o salmista que escreveu o Salmo 90 é diferente. O Salmo 90 ele foi escrito por Moisés quando ele tinha muita idade, quando ele estava já bem envelhecido. E nesse momento da sua vida, ele parou para refletir sobre tudo o que ele tinha vivido na sua vida. E Moisés foi um homem que viveu muitas coisas boas, né? Teve muitas experiências com Deus. E num dado momento, ele para refletir, para avaliar tudo. E aí, dessa forma, olhando para esse salmo, nós também somos encorajados para refletir, para pensar e buscar viver uma vida com sabedoria. Moisés escreve o Salmo 90 num dado importante da vida dele. E nós também estamos num momento propício para reflexão. No primeiro culto de sábado de manhã do ano de 2022, e é muito importante que nós venhamos refletir e que nós possamos pedir de Deus que Ele nos ensine, sim, a contar os nossos dias e que dessa forma venhamos alcançar corações sábios. Queria que você pegasse a sua Bíblia, olhasse para esse salmo, porque aqui Moisés, ele fala sobre sabedoria, e ele evoca aqui para nós algumas questões importantes, que são necessárias, que nos ajudam a ter essa sabedoria para viver. E a primeira questão que ele levanta aqui é a questão da duração da vida. Ele começa falando sobre a duração da vida, e ali, mais propriamente nos versículos 4, versículo 5, que ele vai falar sobre a duração da vida. E a reflexão que ele traz para nós aqui é o seguinte: que mesmo que a vida seja poucas semanas ou muitas décadas, ainda assim, a vida, ela passa muito rápida. Versículo 5 diz que a existência humana é como um sono, é breve como um pensamento, diz o versículo 9. E aí eu sei que os idosos já sabem de algo que os jovens ainda não descobriram, que não entenderam, é que a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. E é o que Moisés está dizendo aqui, né? E além de passar muito rápido, não há nada que a gente possa fazer para segurar o tempo, né? Esse espaço aqui entre o nosso nascimento e o nosso último dia de vida é muito curto.
E o texto diz claramente no versículo 10, nós voamos. E essa reflexão é sempre importante. Por ser tão curta a vida, é que a gente precisa aproveitá-la ao máximo e a gente precisa aprender a contar os nossos dias. E contar os nossos dias tem a ver com aproveitar cada oportunidade que nós temos. Tem a ver com celebrar cada vitória que nós conquistamos. Tem a ver com, nessa caminhada, irmos corrigindo os erros e acertando o rumo da nossa existência. A gente ouve muito em filme, tem essa história quando o médico chama uma pessoa e diz para essa pessoa que seus dias estão contados. O que significa essa expressão? Seus dias estão contados. Significa exatamente que resta pouco tempo de vida e que aquela pessoa precisa aproveitar. E a gente fala isso para uma pessoa enferma terminal, mas é uma realidade de todos nós. Os nossos dias estão contados, Deus o sabe. Então Deus diz para os seus dias estão contados. Aproveitem ao máximo. Façam o melhor. Né? Então, sabe, é triste a gente ver pessoas que só valorizam a vida. E que só vivem de forma sábia ou só atenta para essa realidade, quando de fato estão na iminência de perdê-la. Mas esse texto nos diz que isso não pode acontecer conosco. Eu lembro do culto de 2020, do primeiro culto de 2020, né? Eu lembro do primeiro culto de 2021. Esse ano passou muito rápido. Foi mais um ano da vida da gente que foi, e que muitos viveram sem reflexão. Então, nós precisamos, diante deste salmo, orar a Deus e dizer: Senhor, nos ajude a contar os nossos dias. Que nós tenhamos, Senhor, sabedoria para viver. Eu queria que, relacionado a isso, você lesse um texto que está ali em Efésios. Pega a sua Bíblia, em Efésios, no capítulo 5. Eu queria ler com você essa palavra. Efésios capítulo 5, os versículos 15 até o 17. Veja o que está escrito aí. Efésios capítulo 5, os versículos 15 a 17. Está falando exatamente o que está escrito lá no Salmo 90, com outras palavras. Diz o seguinte: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como os insensatos. Está falando, não seja idiota, não seja nécio, não seja tolo. Não sejam insensatos, mas sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha que bonito essa palavra, tem a ver com viver com sabedoria. Diz, olha, aqui ele está dizendo, aprenda a contar os dias de vocês, aproveitem cada oportunidade, aproveite bem o tempo de vocês. E a ideia aqui do aproveitem bem, no estudo que a gente faz sobre esse texto, descobre que essa palavra aproveitem, era uma palavra usada naquela época no comércio, que é a ideia da pechincha, que é a ideia de você negociar valores. É como se você vai comprar algo no mercado, e você sabe o valor do seu dinheirinho, do seu rico dinheirinho. Então você não sai gastando o seu dinheiro de qualquer jeito, de qualquer forma, sem critério. Então você chegar lá e você acha que o preço está muito caro, você vai negociar, dizer, não vou te pagar, me faz um preço mais barato. Né? E aí você negocia o valor. Neste texto de Efésios, a palavra aqui não é o dinheiro, não é o valor financeiro, mas ele usa a mesma palavra para o nosso tempo. A gente tem que gastar o nosso tempo com sabedoria. A gente tem que aproveitar, e aqui a tradução parece para nós, aproveite ao máximo cada oportunidade. Os dias são difíceis, então viva o seu melhor. Então, a primeira questão em reflexão que ele coloca aqui é sobre a duração da vida. A segunda questão que ele apresenta para nós é sobre a fragilidade da vida.
que é uma outra questão importante colocada aqui, porque ele diz que além da vida passar rápida, a vida ainda é frágil, ela é delicada. E aí ele diz no versículo 5 e 6, aí do Salmo 90, como a relva que floresce de madrugada, viceja e floresce, à tarde, porém, murcha e seca. Então ele está falando o quanto que a vida é frágil, e a gente aprendeu isso nesse tempo da pandemia. A gente viu jovens perecendo, a gente viu pessoas com muita saúde, de repente, de uma hora para outra, se sucumbindo diante das enfermidades, que provam exatamente essa questão da fragilidade da existência humana. Essa ideia nos traz sabedoria, no sentido de que não há lugar diante disso, dessa constatação, não há lugar para arrogância, para se achar melhor do que o outro, para se achar acima do que você é. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós somos falhos. E aí, nós precisamos entender que a vida tem muito a ver com esse se equilibrar diante de um fio muito fino da existência humana. Nossa vida é frágil, e isso nos mostra também a dependência que nós temos de Deus. Às vezes na nossa arrogância a gente diz, vou fazer assim, vou fazer dessa forma, e assim vai acontecer, eu quero que seja dessa forma. E isso tem muito a ver com essa arrogância humana, de achar que nós somos algo, que nós somos alguma coisa. Na Bíblia, no Novo Testamento, outro autor fala de algo parecido com o que Moisés escreveu no Salmo 90. Me refiro a Tiago, o irmão do Senhor, o irmão de Jesus. Lá em Tiago, capítulo 4, olha aí na sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, ele escreveu da seguinte forma: preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Muitos de vocês dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, então viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Olha que sabedoria que o apóstolo Tiago está nos ensinando. Ele está falando aqui, evidente, quando você vê pelo contexto, me refiro a Tiago, que ele está falando sobre a importância de fazer planos, dizendo que fazer planos é uma coisa boa. Porém, fazer planos, conceber os nossos planos, ignorando a existência de Deus, isso é tolice. Considerar a vida como se Deus não existisse, e fazer os nossos planos, assim eu farei, assim será, aí é uma grande tolice. Porque a qualquer momento pode acontecer algo na nossa vida, como nós temos aprendido nessa vida que é frágil. Nós não somos senhores do tempo, nós não somos senhores do destino. A gente cantou aqui que o nosso destino está em Deus, no nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, diante dessa questão da fragilidade da vida, isso deve nos levar a respeitar a vida. Deve nos levar a sermos sempre humildes, a sermos tolerantes uns com os outros, a ter o cuidado de cuidar de nós e cuidarmos dos outros. Isso tem a ver com generosidade. Isso é a vida. Lembrarmos que nós somos vulneráveis, deve nos levar a cuidar bem de nós mesmos, mas também cuidar daquelas pessoas que estão à nossa vida, à nossa volta na vida, como os verdadeiros bens que nós possuímos. Então, aqui o salmista fala
da duração da vida, fala da fragilidade da vida. Mas por fim, ele leva esse salmo para falar também de uma outra questão importante, que é o sentido da vida, onde a vida deve se basear. E aí essa é uma reflexão importante do salmo. Veja bem, o Salmo 90, embora ele seja realista, aqui ele não passa pano com relação à nossa fragilidade, ele fala da questão da morte, ele fala de questões aqui que muitas vezes a gente evita falar nas nossas conversas comuns, ou seja, é um salmo realista, porém não é um salmo depressivo. E a razão aqui é muito clara, porque, veja bem, olha que coisa curiosa. O salmista aqui, no caso Moisés, ele fez da sua vida uma exceção à regra que ele mesmo estabeleceu. Qual que é a regra que ele estabelece no Salmo? Veja o versículo 10. Qual que é a regra que ele coloca aqui? Ele está dizendo, os dias da nossa vida sobem aos 70, aos 80, quem tem saúde, e havendo vigor, né? Mas nesse caso é muita canseira e enfado. Né? Essa é a regra que ele está colocando aqui, sobretudo para aquele contexto. Hoje a gente vive mais, né? Eu acho que o diácono Davi aqui do local é o mais idoso, né, diácono? Está com 83. Quem tem mais do que 83? Quem mais? Mancelina. Né? A Mancelina tem essa idade mesmo. Então hoje a gente vê, e a Mancelina está com muito vigor, né? Então, mas assim, de fato é uma regra que esse é o tempo de vida. Mas eu pergunto, essa regra que aconteceu com Moisés, ele morreu com 70 anos? Não. Então ele quebrou essa regra. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que, na verdade, ele começou o seu principal ministério aos 80 anos. Quando ele tinha 80 anos, Deus falou para ele tirar o povo do Egito. E ele começa a jornada rumo a Canaã, né? Aos 80 anos de idade, e ele vai caminhar com o povo até os 120. Não é legal? Não é um dado importante? Lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, as escrituras nos dizem que, diz o seguinte, ó, tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu, e os seus olhos não escureceram, nem o seu vigor se abateu. Então ele era um homem de 120 anos, melhor do que eu, que uso óculos, né? Ele não usava óculos, ele não precisava, e ele tinha vigor. Então ele vive uma exceção a essa regra. E aí, o que eu aprendo com Moisés, né? Com Moisés nesse texto? Que como é diferente a vida de um ser humano que teve sabedoria para contar os seus dias e que usou os seus dias para investir ao serviço do Senhor, que viveu a sua vida para a glória de Deus. Ele descobriu o sentido da vida. E o sentido da vida em Moisés, né, que é o autor do Salmo 90, o sentido da vida para ele está em Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. E aí ele vai mostrar exatamente isso. E no Salmo ele vai descrever isso. Quem que faz uma reflexão semelhante? Aí é Salomão, no livro lá de Eclesiastes. Depois de refletir, experimentar muitas coisas, ele busca o sentido da vida. E no final de tudo, ele diz, olha, a vida só encontra sentido em Deus. O fim de todas as coisas é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo ser humano. A mesma conclusão, Moisés chega nesse salmo. Ele vai compreender exatamente essa verdade.
Ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio. Ele vai dizer que Deus é Deus. Se Ele é o nosso refúgio, a gente só pode encontrar segurança, sentido, firmeza nele. Se Ele é Deus, e a Bíblia diz que Ele é Deus, a gente canta que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Então, se Ele é Deus, Ele também é Criador, como esse Salmo nos ensina. Este Salmo diz também que Deus é quem determina os nossos dias. E Ele que diz a hora que é para a gente começar e quando que é para terminar os nossos dias. Fala claramente esse Salmo que Ele determina os nossos dias, que Ele também nos criou para a sua glória. Esse Salmo diz que para nós, Deus tem um propósito, tem uma missão. Ele tem de fato um objetivo, um propósito para a nossa vida. Então é esse Deus que deve nos ensinar a viver. Se Ele estabelece os nossos dias, e Ele que sabe o que é melhor para nós, e que Ele tem propósito, sentido para a nossa existência, então é para Ele que devemos correr e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de nós? Qual o seu propósito para a minha vida? E então me ensina a viver assim, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Esse foi o segredo de Moisés, e deve ser o nosso segredo também, na presença do nosso Deus. O sentido na nossa vida está em Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é o Senhor da nossa vida. E eu acho importante saber quem é Deus. Salomão escreve aos Provérbios dizendo que, lá no livro de Provérbios, diz que o temor do Senhor é o princípio, é a base principal da sabedoria. O que é o temor ao Senhor? Eu ouvi uma explicação, uma vez, de um irmão mais maduro na fé, que ele dizia assim, que sabedoria, na verdade, temor a Deus, tem a ver com duas constatações que nós chegamos. Primeiro, a constatação de quem Deus é. Quem é Deus? E a segunda constatação, compreensão, é de quem nós somos. Quando você compreende quem Deus é, e em seguida compreende quem você é, você se torna uma pessoa mais sábia. Quem é Deus? Deus é Criador, Ele é Senhor, Ele é Pastor. Quem nós somos? Nós somos o barro do oleiro, né? Somos o vaso. Quem nós somos? Somos ovelha, somos súditos, somos pequenos, somos pó. E aí, diante dessa constatação, a gente olha para Ele e sabe que nós não merecemos nada, e clamamos pela sua graça, pela sua misericórdia. Foi isso que Moisés descobriu aqui através desta reflexão que ele fez. Ele compreendeu que a vida pode ser curta e frágil, mas quando é passada na presença do Criador, essa vida é cheia de significado, cheia de sentido. E é isso que ele vai dizer, olha, no versículo 1 diz que nele nós temos segurança. No versículo 14 mostra que nele nós temos satisfação. No versículo 15 mostra que nele nós temos alegria. No versículo 16 mostra que em Deus nós temos comunhão. No versículo 17 mostra que em Deus nós temos a realização do nosso propósito para o qual nós fomos criados. Você quer algo melhor? Você quer algo maior para a sua vida? Então, que a sua esperança esteja em Deus, que você tenha sabedoria para viver e que você possa, com a ajuda do Senhor, aproveitar ao máximo o seu ano novo, que Ele está te dando aí, novinho em folha, para você escrever a sua história nesse tempo. E aí, diante disso, e diante da palavra que nós lemos aqui, a constatação que eu digo a você é que a sua vida é um milagre do Senhor. Então, viva como tal. Valorize esse ato. Olha, você não pode ficar guardando mágoa, guardando culpa, levando pecados no seu coração. Como a gente canta, né? Nós não temos tempo para perder com ressentimento.
Nós não temos tempo para perder. A nossa vida é importante, é valiosa, e nós precisamos vivê-la no altar do Senhor, na presença do Senhor e para a glória dEle. Sabe, não adie as coisas. Faça o que você precisa viver. Viva uma vida sem arrependimento. E quando você se arrepender, que seja dos seus pecados, e logo confesse ao Senhor e resolva isso. Viva com tudo ao máximo na presença do Senhor. Não tenha receio de pedir perdão, de dizer que você ama alguém, para que você não tenha arrependimento. Uma das situações mais tristes que eu já vi na minha vida foi de uma filha chorando sobre o corpo do pai falecido, e ela gritava: pai, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu vi essa cena. Detalhe, esse pai cometeu uma falha contra essa filha, e ele se arrependeu do que tinha feito, e nem era uma coisa tão grave assim. Eu conhecia a história, não era nada assim. E ele vem, se humilha para essa filha, pede perdão: minha filha, me perdoa por isso. E ela disse: não, vai sofrer agora, você me fez passar raiva, não te perdoo. A filha disse, né? O pai saudável, tudo certo, então dessa forma. E o pai sofria. E é como que a gente, às vezes, as pessoas que partem, elas pressentem, né? Esse pai, alguns dias antes do seu falecimento, procurou essa filha e pediu perdão. E sabe o que ela disse? Não. Ela disse: não te perdoo. Eu vou esperar mais um tempo. Preciso de mais um tempo. E o pai sofreu um acidente e acabou falecendo. E eu vi essa cena. E às vezes a gente acha que a vida é muito longa, que a vida é eterna. Eu gosto de um grupo musical, né? E um dos vocalistas desse grupo tinha 23 anos, saudável. E esse menino, do nada, pegou Covid e partiu. A vida é curta, a vida é frágil. Nós não temos tempo para perder, então vamos nos amar mais, vamos nos cuidar mais, vamos viver o máximo 2022, viver na presença do Senhor, para a glória do Senhor. Se a sua vida é um milagre, não desperdice, não ignore as pessoas, não despreze as pessoas, faça da sua vida algo extraordinário na presença do Senhor. Este salmo, ele mostra para a gente o quanto a vida é um paradoxo, o quanto que a vida é um paradoxo, e é de fato, porque a vida, ao mesmo tempo que é curta, ela nos leva a viver a eternidade, ela define a nossa eternidade. Embora a vida seja frágil, ela é valiosa, ela é gloriosa, se vivida diante do Senhor. Às vezes a vida parece ser tão comum, mas ela também é algo extraordinário, um milagre extraordinário que Deus nos deu. Como que você tem aproveitado a sua vida, como você tem vivido, ou como você pretende viver 2022 que você tem diante de você? Você tem aproveitado ao máximo as oportunidades que Deus tem te dado, como diz lá no texto de Efésios? Você tem negociado bem o seu tempo, tem pechinchado com o seu tempo, tem, regrado e calculado exatamente como você vai viver a sua vida. Infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas se afundando nesse tempo na tristeza, se entregando sem necessidade, se entregando à tristeza, à depressão, se atolando na apatia, sabe? Não quero nada, estou desanimado, mergulhando no materialismo, vivendo uma vida medíocre. Mas não é isso que Jesus propõe para você. A Bíblia diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse diferente. Com Jesus é diferente. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. É o que eu desejo para você nesse ano que nós temos pela frente. Que você tenha um ano extraordinário. Que você viva o máximo, vivendo tudo que Deus propõe para você. Viva cada dia como se fosse o último.
Viva diante de Deus, para a glória de Deus, fazendo a vontade dEle na sua vida. E que você possa viver todos os planos e projetos de Deus para a sua vida. A Bíblia diz isso para nós. Jeremias 29:10 diz assim: eu sei os planos bons que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los felizes, plano de prosperar. Então, clame a mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Em Isaías 55, a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto há tempo, essa é a ideia. E ele diz, abandone os seus caminhos errados e venha viver os caminhos de Deus. E ele diz assim, porque como é alto os céus, assim são altos os pensamentos e planos que Deus tem para nós. E ele diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E que os sonhos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida é muito mais do que nós imaginamos. É muito mais altos. Então que nós possamos nesse ano viver os planos, os projetos de Deus para a nossa vida. No nome do Senhor Jesus, viver essa vida em abundância, viver tudo que Deus propõe para nós. Vamos orar? Queria que você ficasse de pé e que você pudesse viver as oportunidades e viver tudo que Deus tem proposto para você, no nome do Senhor Jesus. Oremos mais uma vez por esse ano que nós temos pela frente. Oremos mais uma vez uns pelos outros, para que Deus nos permita viver na presença dEle e na glória dEle, no nome do Senhor Jesus. Deus, nós nos colocamos na Tua presença nesse instante, e nesse primeiro culto de 2022, nós queremos pedir do Senhor sabedoria para viver. Senhor, oramos como Moisés orou. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, a viver com sabedoria. Que nós possamos ter a compreensão da duração da vida, ter a compreensão da fragilidade da vida, mas sobretudo entender o sentido, o propósito, que o propósito da nossa existência é encontrado no Teu altar, na Tua presença, porque Tu és Deus, Tu és o Senhor da nossa vida. O Senhor é, de fato, o refúgio que nós podemos recorrer. Tu és a nossa esperança e nós nos apegamos a Ti. E por isso, Senhor, aqui em oração, nós colocamos, meu Deus, a nossa vida diante do Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos dê condição, sabedoria, para a gente aproveitar cada oportunidade. Que nós não venhamos de forma alguma desperdiçar o nosso tempo, desperdiçar a nossa vida. Que nós possamos viver a vida em abundância que o Senhor nos promete, nos garante por meio da Tua palavra. Nós oramos, meu Deus, nessa manhã, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua graça sobre nós, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos dar um coração sábio, que nós possamos viver o máximo do Senhor. Eu oro, meu Deus, por aqueles que são jovens ainda, para que eles possam viver, meu Deus, uma vida no Teu altar, consagrada, abençoada, uma vida, meu Deus, nos Teus propósitos, dos Teus planos. Eu oro pelos meus irmãos que estão nos 70, 80 anos de idade, e que possam, meu Deus, viver as Tuas promessas, de verem os propósitos do Senhor renovado em suas vidas, que assim como Moisés possa viver
os teus planos, viver, meu Deus, uma missão do Senhor, até mesmo em suas idades avançadas. Que a mão do Senhor seja sobre eles. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor nos dê condições de viver nessa sabedoria, vivendo de acordo com a tua vontade sobre nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.